E aí, pessoal, estamos aqui de volta para a nossa primeira aula do nosso módulo de eletrodinâmica. E bem, o que é que tem para a gente ver em elerodinâmica? O nome eletro lembra de eletricidade, de elétron. E dinâmica, a gente está falando de movimento, ou seja, as forças que vão estar atuando ali. Então, o que é que a gente vai estar vendo agora? O movimento dos elétrons. E como assim? Esse movimento dos elétrons ele pode ocorrer de alguns modos. Um deles é quando ele ocorre de modo ordenado, em que ele vai de um lugar para outro, por algum motivo, claro, que é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, lembrando, ela é o que, gente? Ela é o movimento ordenado. E o que é que esse ordenado quer dizer? Que ele está indo em uma direção e um sentido por algum motivo. E por que ele acontece? A gente vai ver que é porque o elétron sabe que ele pode mais ou menos. O que é que está acontecendo? A gente tinha visto nas aulas de eletrostática o potencial elétrico. E o que acontece é que a gente vai ver que os elétrons vão estar saindo de um lado para o outro, de acordo com essa diferença de potencial. Então, o que é que a gente vai estar vendo aqui? Imagine que a gente tem um lado bem positivo e um lado bem negativo. Normalmente, os elétrons sairiam de onde para onde? Normalmente, os elétrons saem do lado negativo para o positivo. Esse aqui seria o que a gente chama de sentido real, que é o que de fato acontece. Mas, por algum motivo obscuro, o pessoal da física achou mais conveniente dizer que eles andariam no sentido contrário. Então, se convencionou, esse é o sentido convencional. Pelo que a gente tinha visto antes dessa parte da transferência de cargas, tanto faz dizer que são as cargas que estão andando para um lado ou que estão andando para o outro. Então, para o nosso efeito, isso não vai mudar absolutamente nada. Tudo bem? Então, imagine o seguinte. Sabe quando você vê a pilha, ou quando você vê no controle remoto que tem um espacinho com mais e um menos? O que acontece é justamente quando ele está falando do potencial de cada lado. Então imagine o seguinte, imagine que a gente vai ter aqui um caminho. De um lado, eu vou colocar aqui a parte positiva. E o elétron, ele vai sair andando aqui, depois ele desce, depois ele vem para cá, e a gente vai ter o lado negativo. Por convenção, gente, essa parte maior vai ser sempre positiva e a parte menorzinha é negativa. Tranquilos? Então o que é que acontece? Qual que é o sentido que a gente vai utilizar aqui? É o convencional. Então ele está saindo do mais para o menos. E como que a gente chama esse caminho que ele está fazendo? Circuito. Então o que é um circuito elétrico? É o caminho por onde os elétrons andam. Tudo bem? E eles estão saindo do maior potencial para o menor potencial. Ou seja, tem uma tensão entre o estado em que eles estão e onde eles podem estar. Por isso que eles sabem que eles podem mais ou menos, já que eles estão vindo do mais para o menos. E de acordo com essa tensão, eles vão mais furiosamente ou não. Pense nela como sendo a vontade que ele tem de ir. Tudo bem? Só que, no meio desse caminho, pode acontecer algumas coisas. Uma delas é que a gente vai ter que falar sobre essa diferença de potencial, que é justamente a intenção que a gente vinha falando agora. Vocês lembram que lá na estática o potencial ele tinha a ver com a energia? Então, vamos colocar aqui para lembrar que ele tem a ver com a energia. Então, se ele anda daqui para cá, ele está gastando alguma energia? Praticamente nada, né? Então, em tese, o potencial não muda muito. Mas se ele encontrasse algum obstáculo no caminho, se, por exemplo, tivesse uma coisa assim aqui, o que é que ia estar acontecendo, gente? Ele iria gastar mais energia para passar aí. Por quê? Porque ele encontrou uma resistência. E o que é resistência, gente? É qualquer coisa que faça com que os elétrons gastem energia. Então, ele perde energia. Se ele perde energia, ele perde também o potencial. Ele diminui. Tudo bem? E aí o que é que acontece com esse pedacinho? Quando a gente está vendo por aqui, a gente sabe que isso vai estar dificultando. Mas
é sempre a mesma coisa. Se eu tiver outro aqui, o que é que vai acontecer? Bom, ele está tendo que passar agora por uma, por duas, né? Ele tem outro caminho? Negativo. Então vocês percebem que quando a gente está colocando resistência uma atrás da outra, a gente piora a situação? Piora. Mas imaginem isso como se fosse um shopping ou um supermercado. Cada pessoa vai ser um elétron. E para cada pessoa você vai dar uma certa quantidade de dinheiro. As resistências vão ser os caixas. Cada vez que ele passa no caixa, ele perde algum dinheiro. Tudo bem? Só que não é simplesmente isso. Ele perde dinheiro, ele também perde o quê? Energia. Ele cansa. Se ele tem que passar por duas filas, ele cansa ainda mais, não é isso, gente? Mas e se por acaso isso aqui fosse diferente? Se isso aqui fosse mais ou menos assim. Se a gente tivesse um caminho que vem, ele abre e depois ele fecha. A gente coloca um caixa aqui e um caixa aqui. Vocês percebem que de repente aquela fila inteira que era só para um caixa, ela vai ser dividida para dois? Então, você cansaria mais ou menos? Menos. Você vai passar menos tempo esperando agora. Então o que é que acontece? Tem dois modos de a gente associar os resistores, de colocar eles juntos. Um deles é o que a gente vai chamar de paralelo, que é quando os caixas estão juntos. Você chega até ele e você divide. O outro a gente vai chamar de em série, que é quando eles ficam um logo em série do outro. Então o que é que acontece? A resistência que a gente teria aqui em série, a gente basicamente estaria somando todas. Então a nossa resistência equivalente, que é como se a gente pegasse tudo e transformasse em um só, seria a de um mais a do outro. E em paralelo, gente, a gente sabe que ela diminui. Então o que é que acontece? Se em série aumenta, em paralelo vai ser o contrário, inverte. Então como que ficaria o contrário disso? 1 sobre todo mundo. Então a gente teria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Isso aqui invariavelmente vai acabar numa resistência entre aquelas duas. Ou não? Não. Mas sempre vai ser uma coisa baixa. Ele sempre vai reduzir a resistência quando estiver em paralelo. Tá, tudo bem, eu consigo ver que aqui está do lado, está bonitinho. Mas tem outra possibilidade de ficar em paralelo? Tem várias. E na verdade, como que a gente define se ele está em paralelo ou se ele está em série? Vamos pensar o seguinte: ele chegou até aqui. Ele chegou com um certo potencial, com uma certa quantidade de dinheiro, de energia na carteira. Ele gastou alguma coisa até chegar na resistência? Não. Mas depois de passar na resistência, ele gastou. Então chegou aqui com B. Vocês percebem que até ele chegar em cada uma das outras duas, tanto aqui quanto aqui, ele também vai chegar com B? Quando chegar nos finalmente, o que é que acontece? Ele vai chegar com C do outro lado, tanto aqui quanto aqui. Isso quer dizer que, como ele não vai passar por mais caixa nenhum, ele acaba em C. Então o que é que acontece, gente? Cada vez que a gente está passando uma resistência, a gente gasta uma parte do potencial, ou seja, a gente vai ficar com um potencial diferente. Quando a gente está em paralelo, perceba, tanto esse da esquerda quanto da direita estão saindo de B para C. É como se eles tivessem a mesma quantidade de energia e eles saem com a mesma quantidade de energia também. Menor do que a que eles entraram, mas é igual para os dois. Então, quando eles estão entre os mesmos potenciais, eles estão em paralelo. Então, aqui a gente vai dizer que os potenciais a gente vai chamar de U agora, gente, que é a diferença de potencial. Seria V1 menos V2. Aqui eles são iguais. E em série eles são diferentes. Por isso que, se a gente cortar, por exemplo, esse pedaço, o que é que acontece? Ele só tem como vir por aqui. Então, ele vai ter um, depois ele vai ter o outro. Então, ele estaria em série. Por quê? Porque ele saiu de A para B e esse aqui saiu de B para C. Vocês percebem que eles estão entre potências diferentes? Então, é basicamente isso. A gente define que ele está em série quando os potenciais são diferentes e em paralelo quando os potenciais são iguais. Ok, pessoal? E aí talvez você esteja se perguntando, e será que tem um jeito de driblar tudo isso? Bom,
O nome que a gente vai dar para esse pedacinho é curto-circuito. Por quê? Quando você vai num shopping, gente, você quer gastar a maior quantidade possível, ou na medida do que você pode, você quer gastar a menor quantidade possível, mas se divertir tanto quanto você puder. Menos, né? Então o que é o curto-circuito? É quando você opta pelo caminho de menor resistência e desse modo você não passa por nenhuma. Vamos dar uma olhada no que seria um exemplo aqui. Deixa eu devolver, que a gente vai usar isso ainda para um outro exemplo. Então a gente vai ter aqui nossa resistência de volta. Mas, desse modo, vocês percebem que o único caminho que ele tem é vir aqui por esse fio, depois bifurcar, passar pelas duas resistências, volta e vem para cá de novo. Mas se estivesse bem aqui, vamos ver o que estaria acontecendo com os potenciais? Deixa eu apagar, apagar. Apagou também. Ele começou com A, não foi isso? Então quais são as opções dele quando chega aqui? Ele pode vir para cá e ficar com B, colocar em laranja para a gente não confundir. Ou ele pode descer e continuar com A. Se ele descer, ele vai continuar aqui e chegar no final com A. Então o que acontece? Ele tem como simplesmente passar direto daquela resistência. Então aqui nós teríamos um curto-circuito. Por quê? Porque esse circuito inteiro vai ser inútil. O circuito ficou mais curto. E quando vai acontecer curto-circuito, gente? É quando tiver um caminho em que ele tenha como percorrer sem perder potencial, ou seja, sem passar por resistência. Tudo bem? E aí, deixa eu fazer uma outra perguntinha para vocês. Suponha que aqui, quando você estava vendo lá nos caixas, você viu que esse caixa ele tinha uma certa dificuldade para passar de 5. E esse aqui tinha uma dificuldade de passar de 2. Pense nisso talvez como sendo a quantidade de pessoas na fila. Para onde que você iria? Para onde tem 2, né? Só que é só você que vai fazer isso? Não. Todo mundo vai tentar passar onde tem menos resistência. Então o que acontece? A quantidade de gente que entra tem que ser igual à quantidade de gente que sai. Mas eles se distribuem irregularmente se as resistências forem diferentes. Eles vão para onde o caminho é mais fácil. Sempre. Mais para frente, em uma outra aula, a gente vai ver nos exercícios como que a gente faz para calcular cada um desses pedacinhos. Mas por enquanto só gravem que onde tem menos resistência passa mais corrente. Ok? Então, o que mais que tem para a gente saber desse pedacinho? Sobre circuitos e resistência, Igor? Tem um cara que estudou muito as resistências, que era chamado Ohm. E ele conseguiu definir duas leis. A primeira dizia que a resistência ela era uma proporção entre a diferença de potencial, ou seja, o potencial aqui, inicial e o final, e a corrente que sai, que vai estar passando. O que é que ele quis dizer com isso, gente? Vamos imaginar o seguinte. Se aumentar a diferença de potencial, o que é que tem que acontecer com a corrente? Ela vai ter que aumentar também. Se isso aqui, por exemplo, era 2 e eu dobrei e foi para 4, isso daqui era 1, ele vai ter que ir para 2. Por quê? Porque isso tudo vai ter que dar igual sempre a 2, que seria a nossa resistência. E o que é que acontece se a nossa DDP diminuir? Então, a corrente também diminui. Só para pensar, gente. Se você está super estimulado, você vai rápido. Vai muita gente. Se você está pouco estimulado, você não vai. Ou então vai devagar, vai pouca gente. Existem resistores que vão ser diferentes disso? Existem. E eles vão ser o que a gente chama de resistores não ômicos. Como que a gente pode identificar? A gente vai precisar de pelo menos 2 dados deles. A gente vai ter aqui o U e a gente vai ter aqui o I. Nos resistores ômicos, na medida em que a DDP aumenta, a corrente aumenta também, na mesma proporção. Então vai ser uma reta. Então esse daqui é um resistor que a gente vai chamar de ômico, porque ele obedece à lei de Ohm. Então, primeira lei de Ohm. É com M, tá? Beleza. E como que seria um resistor não ômico? Bom, ele poderia ser, por exemplo, assim. Ele poderia ser assim. É de qualquer modo, desde que não seja proporcional. Você pode, por exemplo, dobrar a diferença de potencial e a corrente diminuir.
Então, desde que não seja proporcional, não vai ser da primeira lei de Ohm. Caso ele seja, vai ser da primeira lei. E qual que era a segunda lei dele? A segunda lei também fala da resistência, mas ela vai falar da resistência de um fio. Como que a gente pode pensar nisso daqui? Deixa eu descer um pouco para folgar. Então, vamos pensar no seguinte, pessoal. Você está lá num corredor. Vamos pensar no tanto que você se estressa para passar. Se o chão é escorregadio, você passa fácil? Não, né? Mas se o chão colabora, o que é que acontece? Você passa bem. Então a gente sabe que vai ter alguma coisa que vai ser relacionada ao nosso meio. Além disso, se o corredor é muito longo, gente, dá preguiça de passar? Dá. E talvez você até canse, né? Então quanto mais longo, pior é para passar. Mas se ele é estreito, pior ainda. Mas se ele é largo, é de boa. Então calma, a largura ajuda, né? O que é que a gente sabe? Vai ter então uma constante, que vai depender de quê? Do material, se ele dificulta ou ajuda. Quanto mais ele dificultar, maior resistência. Quanto mais longo ele for, então comprimento, maior resistência. Mas quanto mais largo ele for, então a gente vai ter a área dele, a área do corte. Quanto mais largo, mais tranquilo. Então, se você tivesse que passar, escolher o fio que você ia passar, você preferia passar por este fio ou por este fio? Os elétrons iriam preferir passar por esse. Por quê? Porque ele é mais curto. E se você tivesse que escolher entre passar por este fio daqui ou por este outro fio aqui? Os dois têm o mesmo comprimento. Então tudo bem. Por onde você prefere passar? Pelo fino ou pelo grosso? Os elétrons vão preferir pelo grosso. Por quê? Porque a resistência é menor, é mais tranquilo. E se um deles for de borracha e o outro for de metal? Eles preferem ir no de metal, porque o metal conduz melhor. A resistência da borracha vai ser muito mais acentuada. Por isso que ela é considerada um isolante elétrico, enquanto o metal é considerado um condutor elétrico. Acho que eu troquei, não foi? Mas bem. Por isso que a borracha então é considerada um resistor ou um não condutor, enquanto os metais são considerados condutores elétricos. Tudo bem, pessoal? Então, tem mais coisa para a gente saber de circuitos? Tem. A gente vai ver ainda que faltam os instrumentos de medições, faltam os capacitores e faltam os geradores. Na verdade, a gente até falou do gerador, que ele estava aqui. Sem ele, a gente não teria corrente passando. Tudo bem? Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Por enquanto, façam nossa ficha de resumo. Estarei aqui para tirar nossas dúvidas e teremos a nossa listinha no Estudo em Dia. Daqui a pouco também estará disponibilizada a aula com exercícios comentados aqui, para a gente poder ver como é que se calcula isso. Tudo bem? Até a próxima, gente!